Nós iniciamos a temporada de número 3 no panorama do Antigo Testamento. Começamos no ano passado e agora estamos na parte dos profetas menores. O Antônio, na semana passada, começou falando um pouquinho sobre eles. E você lembra quantos são os profetas menores? 12. E por que são chamados de profetas menores? Porque escreveram menos. E quais profetas menores vocês viram semana passada? Amós e Oséias, né? E hoje, com a graça de Deus, nós veremos Joel e Obadias. Tá bom? Joel e Obadias. Você pode abrir comigo? Lá em Obadias. Acha aí. O menor livro do Antigo Testamento. Obadias, depois de Amós, antes de Jonas. Pergunta, quem aqui já leu Obadias? Já, né? Deus está vendo. Quem aqui leu e lembra de alguma coisa? Eu li, pastor, na minha leitura bíblica do ano. Há uns 3 anos que eu li a Bíblia inteira. E quem lembra de alguma coisa de Obadias? Nada, né? Então hoje nós vamos ler o livro inteiro de Obadias. Tá? É um livro bem pequenininho. E depois nós veremos também o livro de Joel. Tá bom? Mas vamos falar então, só para dar um breve contexto aqui, de Obadias. Obadias, o nome dele significa servo do Senhor. Você sabe, né? A gente sabe que na língua hebraica os nomes são muito importantes. E eles carregam significados que ficam claros na língua deles, né? Na nossa não fica tão claro, mas Obadias significa servo do Senhor. E a data provável que ele profetizou foi após a queda de Jerusalém. Ou seja, queda de Jerusalém, quando pela 3ª vez Nabucodonosor envia os exércitos do seu império, da Babilônia, para ir, e aí leva uma boa parte do povo como cativos. Preciso fazer um parênteses aqui, porque nós não temos plenamente certeza de quando Obadias profetizou, então essa data pode variar, tá bom? Por quê? Porque você vai ver aí no versículo 1, que ele não fala em qual reinado, como alguns outros livros proféticos falam, né? Que, igual Isaías, Jeremias, que citam o nome dos reis, que citam outras partes da história, que ficam claro quando eles profetizaram. Obadias não fica claro, mas é mais provável, e nós vamos ver o porquê, que foi após a queda de Jerusalém, ou seja, quando o povo foi levado para o cativeiro. Isso significa que Obadias profetizou na mesma época que Ezequiel, Jeremias e Daniel. Daniel é levado cativo, só que ele fica na corte babilônica. Nós vamos começar as exposições em Daniel hoje. Ezequiel também é levado para o exílio, mas ele fica junto com o povão. E Jeremias, ele fica após a destruição, né? Ele não é levado para o exílio, ele fica junto com o povo que ficou na terra de Israel. E Obadias a gente não sabe direito. Só sabemos que provavelmente foi na mesma época. E o tema de Obadias é o julgamento dos edomitas, da terra de Edom. Esse é o tema principal de Obadias. Então, olha esse mapinha aqui comigo.
Aqui em azul tem a nação de Israel, o reino do norte, que é destruída pelo Império Assírio. Né? Anos antes do exílio babilônico, o reino do norte ele é destruído pelo Império Assírio. O reino de Judá fica por um tempo, e aí então o Império Babilônico vem daqui, né, da parte que hoje é o Iraque, destrói o reino de Judá e leva o povo cativo. Os edomitas estão aqui no sul, ó, no sul da terra de Israel. E você lembra quem são os edomitas? Os descendentes de Esaú, exatamente. E Esaú é quem? Irmão de Jacó. Então era parente dos israelitas. Era uma nação, por assim dizer, prima. Era uma nação, por assim dizer, aparentada dos israelitas. Mas eles vão receber agora a mensagem do juízo do Senhor e o profeta vai nos explicar o porquê. E assim é a estrutura de Obadias. É apenas um capítulo, né? E ele começa no versículo 1 até o versículo 4, dando o primeiro anúncio do julgamento. Olha aí comigo. Versículo 1 até o versículo 4. Deixa eu arrumar aqui. Diz assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se, preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou, Edom. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Então esse é o primeiro anúncio de julgamento. E Obadias diz, profetizando, né, recebendo uma visão do Senhor, que Edom seria castigada. E aqui ele dá um motivo específico, né, nós veremos outros, do porquê Edom será castigado. Qual é o motivo principal do versículo 1 ao 4? Orgulho. Perceba que essa é a ênfase. Orgulho. Ele começa ali no versículo 2, né? Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, desprezada. Aí ele vai para o versículo 3. O orgulho do seu coração o enganou. E aí ele fala que Edom, ele vive nas fendas das rochas, ou no lugar alto. O que é isso? A capital dos edomitas ficava em uma montanha de mais ou menos 1.500 metros de altura. E se você sabe, entende um pouquinho das guerras antigas, você sabe que é muito mais difícil você dominar uma cidade que está sobre o monte. A vantagem é de quem está lá de cima. É só jogar umas pedras, jogar algumas coisas lá, e torna muito mais difícil para as nações que estão tentando invadir dominar uma cidade que fica sobre o monte. E Edom então se achava a superpoderosa, porque eles moravam em um lugar alto, eles achavam que estavam muito seguros e se orgulhavam disso. É por isso que no versículo 4 Deus diz: ainda que você suba como águia, Edom, você pode subir lá na altura do céu, você será derrubado. Você será derrotado. É aquilo que a Bíblia nos ensina, que o Senhor dá graça ao humilde, mas Ele resiste ao soberbo. O orgulho, a soberba, precede a queda. E aí, agora nós entramos no segundo anúncio do julgamento. Olha lá comigo, a partir do versículo 5. Se ladrões o atacassem, ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído? Não levariam só o que lhes bastasse? Se fossem até você os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos?
como foram saqueados os bens de Esaú, como foram vasculhados os seus tesouros escondidos. Todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa preparam uma armadilha para os seus pés. E não há em Edom entendimento. Então agora, ele começa, o Senhor, e Obadias escrevendo, anunciando mais um julgamento para Edom. E qual é o ponto aqui? Olha o versículo 7 principalmente, né? Todos os seus aliados o empurraram para fora. Eles seriam traídos. Edom seria traído. Por quê? Porque foi exatamente o que Edom fez com a nação de Israel. Eles traíram seu meio-irmão, ou sua nação aparentada. Eles traíram e ficaram do lado dos babilônios. E assim aconteceria a mesma coisa com eles. É algo que nós vimos lá no livro de Jó e no livro de Provérbios, né? A justiça retributiva. O livro de Jó nos ensina que nem sempre as coisas operam desse jeito. Às vezes o justo sofre e o ímpio prospera. Mas o que o homem plantar, ele também vai colher. Se não nessa vida, no grande julgamento e na vida por vir. Então, assim como Edom havia agido com Israel, Deus está dizendo, os aliados de Edom também agiriam com ele, os trairiam e os derrotariam. E perceba um detalhe, né? Que principalmente no versículo 6 ali, como foram saqueados, como foram vasculhados. Ele está falando no tempo do passado. A gente chama isso, uma curiosidade, né, de profético perfeito. O profeta tem tanta certeza que isso vai acontecer, ele está falando antes dos acontecimentos, mas ele tem plena convicção que ele escreve como se já tivesse acontecido. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer com Edom. E aí, nós chegamos no versículo 8 até o versículo 14, em que o Senhor vai fazer várias acusações contra os edomitas. Olha só comigo. Naquele dia em que essas coisas acontecerão, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Perceba que ele usa Esaú como uma referência a toda a nação, né? Porque eram descendentes dele. Os seus valentes, ó Temã, Temã, neto de Esaú, também usado como nome para representar todo o povo. Os seus valentes ficarão apavorados, para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Por quê? Agora ele vai dizer a partir do versículo 10. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram os bens do seu irmão Jacó, os babilônicos, quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Ao invés de ajudar o teu irmão, é isso que o Senhor está dizendo, você estava traindo eles, junto com os invasores. Olha o versículo 12. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Então os edomitas olharam para aquela destruição, para aquele sangue, para aquela matança, e olharam com prazer. Continua, você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia.
Os edomitas se alegraram com a queda de Judá. Ficaram muito felizes. Mas não apenas isso. Eles ajudaram o Império Babilônico. Mas não apenas isso. Eles ajudaram a saquear. Eles roubaram o povo que estava sendo destruído. Mas não apenas isso. Aqueles que estavam escapando, ou eles mataram, ou eles pegaram e devolveram ao Império Babilônico. E os venderam, como outras passagens mostram, como escravos, escravizaram eles. Então, muitos foram os pecados de Edom, contra a nação de Judá, contra a destruição do seu próprio povo irmão. Então, essas são as acusações feitas contra a nação dos edomitas. Aquilo que eles haviam feito também aconteceriam com eles. E agora, a partir do versículo 15, antes de ir para o versículo 15, eu queria mostrar um salmo aqui para os irmãos. Você lembra desse salmo aqui? Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Um salmo escrito por gente que morava no cativeiro. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Então os babilônicos olhavam os judeus exilados e falavam: canta aí para nós, toca uma moda aí, canta uma canção lá da terra de vocês. Versículo 4, mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Agora olha o versículo 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Então ele está lá, quem escreveu esse salmo, está lá na Babilônia, sofrendo a opressão dos babilônicos. E ele pede justiça, os versículos seguintes, contra os babilônicos. Mas ele está lembrando também de quem? Dos edomitas. Daqueles que eram parentes, mas que, quando olharam a destruição, ficaram como torcida, dizendo: vai, arrasa, destrói. Ezequiel, também falando sobre os edomitas, diz assim: assim diz o Senhor Deus, Ezequiel 25, visto que Edom se mostrou vingativo para com a casa de Judá, e se fez culpado ao extremo quando se vingou dela, assim diz o Senhor Deus, também estenderei a mão contra Edom, e eliminarei dele pessoas e animais. Farei de Edom um deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança contra Edom, por meio do meu povo de Israel, que fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. E os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Então, Edom receberia justa punição. Deus, como juiz, iria dar a justa punição e condenação para Edom, por causa de tudo aquilo que eles haviam feito. Mas, quando isso aconteceria? É uma pergunta que fica. E aí, a partir do versículo 15, nós vemos sobre o dia do Senhor. E aqui, olha comigo, versículo 15. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você, Edom, será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Você plantou, você vai colher. Porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar,
irão beber, engolir, e serão como se nunca tivesse existido. Mas no monte de Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse de sua herança. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José será chama, mas a casa de Esaú será a palha. O fogo e a chama incendiarão a palha e a consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Até aqui, por enquanto. Quando isso aconteceria? No dia do Senhor. E o dia do Senhor, quando nós olhamos para os profetas do Antigo Testamento, ele é usado de maneira geral para se referir a qualquer dia em que Deus interveria, trazendo juízo e misericórdia. Juízo para aqueles que praticaram o mal e não se arrependeram, e misericórdia para aqueles que se esconderam no Senhor e buscaram o seu refúgio. Mas, de maneira mais específica, esse dia também é referido, e o Novo Testamento usa o dia do Senhor, em sua maioria, às vezes para o domingo, mas em sua maioria para falar sobre o dia da volta de Cristo, em que haverá o grande julgamento e a restauração dos céus e da terra. E veja que o juízo não vai ser o julgamento não vai ser apenas dos edomitas. Olha o versículo 15. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Então aqui, provavelmente ele está se referindo ao último dia, ao dia do grande julgamento. E o Monte Sião aqui, ali mais versículo 17, mas no Monte Sião haverá livramento. Ou será que só aqueles que cabem ali no Monte Sião, que não vai acontecer nada? Você olha lá depois uma foto do Monte Sião, só quem está lá em cima do Monte Sião é que não vai acontecer nada com eles? Não, é uma imagem da local de habitação do Senhor, é uma maneira de se referir a todo o povo de Deus, é como Hebreus usa. Por exemplo, o autor de Hebreus diz, pelo contrário, vocês, crentes, chegaram ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo. Qual? Terrena? Aqui na terra? Não. A Jerusalém celestial. Então, o que Obadias está falando é que todo aquele que se rendeu ao Senhor e que faz parte do povo do Senhor experimentará misericórdia. Que já chegou a Sião, que já chegou a Jerusalém celestial. E aí, a partir do versículo 19, eu coloquei aqui, para todo mundo ver, que é lindo demais. Diz assim, os de Neguebe tomarão posse do monte de Esaú, e os da Cefelá ocuparão o território dos filisteus. Tomarão posse também dos campos de Efraim e dos campos de Samaria, e Benjamim tomará posse de Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse do território dos cananeus até Sarepta. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, tomarão posse das cidades do sul. O que ele está falando? Ele está citando várias cidades que ficam de norte a sul, de leste a oeste, da nação de Israel, aonde o povo de Deus havia sido espalhado. Alguns tinham ido para o cativeiro babilônico, mas claro que muitos fogem para outros lugares. Muitos fugiram para o Egito, bem conhecido isso. Então, ele está dizendo que o que ele está falando aqui, das várias cidades espalhadas, ou dos lugares mais longínquos, esse povo seria restaurado. Tomaria posse da terra prometida. E ele diz no versículo 21, salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú. Pessoas designadas por Deus, e o reino será do Senhor. E o reino será do Senhor. Ou seja, o reinado sobre todas as nações agora passará às mãos do Senhor. Isso é algo maravilhoso dos profetas
Aqui estamos falando dos profetas menores, né? Porque quando você lê, geralmente existem várias profecias de restauração que alimentam a sua esperança. Várias profecias de restauração, e essa é uma delas. Haverá um dia, Obadias está dizendo, em que a terra será restaurada e o reino passará para as mãos do Senhor. A justiça será feita. Ele fala que esse dia de julgamento virá sobre todas as nações. A justiça será feita. Tudo aquilo que passou impune aos olhos dos homens, não passará aos olhos do Senhor. E somente aqueles que estão em Sião, na Jerusalém celestial, ou seja, que fazem parte do povo do Senhor, é que serão salvos. E essa frase principal aqui, final, né? E o reino será do Senhor, nos lembra, de Apocalipse. Olha Apocalipse 21, a partir do versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo, o reino, lembra, e o reino será do Senhor, lá em Obadias. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor, e do seu Cristo, do seu Messias, do seu ungido, e ele reinará para todo o sempre. Olha só o eco lá de Obadias. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o julgamento sobre todas as nações, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então ele está falando daquele último dia, em que o Senhor voltará e assumirá o reinado sobre todas as nações e exercerá a justiça. Então esse é o livro de Obadias, livro bem pequeno, que fala do juízo de Deus sobre Edom. E ele pega esse juízo de Deus sobre Edom e expande para todas as nações, dizendo que o Senhor exerceria justiça e juízo, mas misericórdia para o seu próprio povo. Terminamos o livro de Obadias. Alguém tem alguma dúvida? Podemos ir para o próximo? Joel. Volta um pouquinho para Joel. A gente está pegando, irmãos, não estamos seguindo a sequência, que a gente está pegando profetas menores que tenham temas parecidos, tá? Por isso que às vezes a gente pula um, mas daí a gente vai ver nas outras aulas. Oi? 11? Tá bom. Joel. Quem já leu Joel? Quem já leu Joel e lembra do que Joel diz? De alguma coisa? Aê, Pentecostes, é isso aí. Joel. Joel significa o Senhor é Deus. Todo nome em hebraico, né, que termina com El, é mais fácil a gente saber, né? El, Elion, El, Elohim. Então, tem alguma referência a Deus. Joel significa o Senhor é Deus. E a data dele, provavelmente após o exílio. Esse aqui, ninguém sabe ao certo quando foi. Esse é o mais difícil de definir as datas. Alguns colocam bem lá no início da nação de Israel, outros colocam, alguns lá no final, depois que eles já retornaram da terra prometida, do exílio babilônico, o que faria com que Joel fosse contemporâneo de Ageu, de Malaquias e de Zacarias.
É Zacarias? Isso, né? Ageu, Malaquias e Zacarias. Mas ninguém sabe. Esse é o mais difícil de todos, tá, irmão? Pode ser lá no tempo de Eliseu, pode ser no tempo do reino, pode ser depois, mas isso não vai influenciar no entendimento do texto, do livro. E o tema dominante é o dia do Senhor. Esse é o tema dominante de Joel, por isso que a gente colocou junto com Obadias. E também são dois livros, como eu disse, que a gente não sabe direito quando foram escritos. Por mais que tenha os mais prováveis, a gente não tem 100% de certeza. E a estrutura é essa aqui, ó. Crise dos gafanhotos. Nós já vamos dar uma olhada nela. Talvez isso faz você lembrar já um pouquinho também de Joel. Depois ele vai falar sobre advertência, arrependimento e misericórdia. E depois sobre o futuro dia do Senhor. Olha comigo aí, no capítulo 1 de Joel, vamos ver sobre a crise ou a praga dos gafanhotos. Não vamos ler todo o livro, tá bom? Mas nós vamos passar por alguns versículos. Versículo 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Só isso. Não fala o rei, por isso que a gente não sabe, né? Não fala o rei, o período, mas a gente sabe que era alguém bem conhecido. Ou pelo menos o pai dele era bem conhecido, né? Para citar aqui, mas a gente não sabe quem é. Agora olha o versículo 2. Prestem atenção, velhos, escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês, ou nos dias de seus pais? Contem isso aos filhos de vocês. Que eles o contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. E o que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Pois veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Até aqui. Então ele está falando sobre uma crise de gafanhotos. Alguns interpretam como se ele estivesse falando de uma nação estrangeira invadindo. Mas é a minoria hoje. Os estudiosos entendem que ele está falando de gafanhotos. E de alguns tipos de gafanhotos. Né? De alguns tipos de gafanhotos. E é importante você lembrar que uma crise dessa que destruiu as lavouras, você vê ali, ele fala das videiras, né, das figueiras, mas de todas as árvores que ficaram em branco. É importante a gente lembrar que a nação de Israel era uma nação agrícola, como todas as nações quase daquele tempo, né? Uma crise dessa, né, uma praga dessa sobre a lavoura, representaria no mínimo uma crise financeira de 2 anos. De 2 anos. Era algo assim terrível para a nação. Algo terrível para toda a nação. Uma praga, qualquer praga, né? Mas aqui especificamente a praga de gafanhotos. E a gente vê que isso foi um juízo, uma disciplina de Deus contra o seu próprio povo. Por que a gente sabe disso? Porque olha a partir do versículo 13. Deus diz assim, sacerdotes, capítulo 1, 13. Vistam roupa feita de pano de saco e chorem e pranteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de panos de saco. Porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum. Convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor seu Deus e clamem ao Senhor. Então o que ele está falando? Vocês não estão mais me adorando, não está mais sendo feito culto ao Senhor.
As ofertas que deveriam ser oferecidas não estão mais sendo. Então o que é para vocês fazerem? Lamentar, chorar e clamarem ao Senhor. Lamentar, chorar e clamarem ao Senhor por misericórdia. Olha o versículo 15. Que agora ele vai falar sobre o dia do Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Olha só que interessante aqui. Não é só porque você, Joel está falando para o povo dele, né? Tem um sangue aí, descendente de Abraão, que está tudo resolvido para você não. Ah, eu quero que venha o dia do Senhor, porque Deus vai destruir, vai exercer juízo contra todas as nações, mas eu sou do povo de Deus, sou israelita, descendente de Abraão, comigo está tudo certo. Joel está dizendo aqui, não, não é assim. É preciso haver arrependimento. É preciso haver choro pelos pecados. É preciso clamar ao Senhor. Então, esse dia do Senhor, o dia, e aqui, lembra que eu falei que dia do Senhor se refere geralmente sobre o último dia, mas pode se referir a outros momentos em que o Senhor invade a história, em que o Senhor vem exercer juízo sobre a sua nação, sobre todas as nações, certo? Qualquer dia, então, pensa, dia do Senhor, você precisa fazer uma pergunta, quando você lê, será que ele está dizendo do último dia, ou ele está dizendo de algum dia de intervenção em que Deus viria com julgamento e misericórdia? Aqui parece que ele está falando dessa segunda opção, não lá do último dia ainda, ele já vai falar, mas ele está falando de algum dia em que Deus viria com julgamento. E por quê? Nós sabemos disso, já vamos entender um pouquinho. Porque agora, a partir do capítulo 2, ele vai trazer palavras de advertência, arrependimento e misericórdia. Olha só o versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Toquem a trombeta em Sião, e deem um alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor, ou seja, o dia em que Deus vai vir intervir com juízo, está chegando, está próximo. É dia de trevas e escuridão, dias de nuvens e densas trevas, como a luz do amanhecer sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual, desde os tempos antigos, nem haverá outros depois dele, pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden. Mas atrás dele, depois que eles passam, fica devastada como um deserto, nada lhe escapa. Então ele está dizendo, o que o Senhor está dizendo para o seu povo por meio de Joel? Se arrependam. Se arrependam, sabe por quê? Porque senão vai acontecer algo pior. E agora no capítulo 2, Joel pode estar se referindo tanto a um povo no sentido literal, uma nação vindo e dominando, invadindo, ou a outra praga, só que agora pior, dos gafanhotos. As duas, assim, interpretações podem ser possíveis. Mas o que ele está dizendo? Se vocês não se arrependerem, sabe essa crise de gafanhotos que está acontecendo aí, ô nação de Israel? Vai vir algo pior no dia do Senhor. No dia em que Deus vier para exercer juízo contra as nações, ou contra você mesmo. Por isso que ele convida a nação ao arrependimento. Olha o versículo 11. 2:11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? De novo, vocês acham que por serem descendentes de Abraão está tudo certo?
se arrependam. Se arrependam, porque o dia do Senhor vai ser um dia de julgamento. Vai ser um dia de julgamento. E agora, como eu disse, palavras de advertência, arrependimento, e agora, palavras de misericórdia. Depois o versículo 12, né, ele faz uma chamada ao arrependimento, e agora olha o versículo 18, olha que interessante. Espera aí, antes de ler o 18, olha o 12. É importante. Olha só o 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Ou seja, sem religiosidade vazia. Rasguem o coração, convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar, deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus? O que o profeta está falando aqui? Ele está chamando a nação ao arrependimento e dizendo assim, sabe o que eu acabei de dizer? Que vai acontecer pior com vocês? Isso tudo pode ser evitado. É isso que ele está dizendo. Isso tudo pode ser evitado se vocês se arrependerem. Se vocês se voltarem ao Senhor. Se vocês rasgarem o coração de vocês e não as vestes. E quem sabe, Deus ainda não deixa uma bênção para vocês voltarem a oferecer as ofertas. Para oferecer ofertas, tem que ter o quê? Lavoura, né? Ofertas de cereais. Então ele está dizendo, quem sabe Deus não restaurará a terra de vocês, e vocês não voltem a colher dos seus frutos. Então ele está chamando a nação ao arrependimento. Ele deu uma advertência, dizendo assim, se vocês não se arrependerem, vai ser pior. Segundo, então se arrependam, voltem ao Senhor, vocês podem evitar esse julgamento. E agora, nós vemos palavras de misericórdia. Então, ele não narra aqui, mas nós podemos deduzir com convicção que a nação se arrependeu. Porque olha o versículo 18. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês. Ou os gafanhotos, né? Ou um povo invasor mesmo. E o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Então, o que o Senhor fez? Ele adiou esse dia de julgamento. Ele pegou essa praga de gafanhotos que estavam vindo do norte, ou um povo, e o mandou embora. Ele protegeu a sua nação, porque eles se arrependeram. Porque eles se voltaram ao Senhor. O Deus ouviu a oração do seu povo. Olha o versículo 25. Dois 25. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Então ele está dizendo que Deus, além de ter adiado o julgamento, ele enviou a bênção de uma nova colheita, de restauração para o seu povo. Agora,
Ainda no capítulo 2, mas a partir do versículo 28, o profeta começa a falar sobre o futuro dia do Senhor. E agora, o que ele vai falar? Se referindo a dias mais à frente. Olha o versículo 28, desculpa. E acontecerá, depois disso, depois dessa restauração da nação, depois disso, em outro dia, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Agora você lembrou? Da onde essa profecia é citada? Onde? Lembra ou não? Atos, na pregação de Pedro. Lembra na pregação, primeira pregação de Pedro, no dia de Pentecostes? Ele cita essa profecia para dizer que era o que havia acabado de acontecer. Ele diz assim: ô gente, nós não estamos bêbados, ainda é cedo. Quem que fica bêbado numa hora dessa? Lembra que ele fala isso, né? Quem? Vocês estão achando que a gente está bêbado? Não estamos não. Sabe o que aconteceu? O que está lá escrito em Joel. O Espírito Santo foi derramado. Aquela profecia hoje se cumpriu. E isso aconteceria, né, diz o versículo 31, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É antes ainda. Então Joel está profetizando sobre algo que Pedro entende que aconteceu, ou foi uma prefiguração lá no dia de Pentecostes. Mas qual é o ponto? O ponto é que o Senhor promete não apenas uma restauração da nação, da terra ali de Israel, da sua lavoura. Ele prometeu isso. Agora, depois, ele não diz quanto tempo depois, mas nós sabemos, né, que séculos depois, ele promete não apenas uma bênção para a nação de Israel, que foi cumprida já, no sentido no sentido material, da restauração de suas lavouras, mas também no sentido espiritual. Será um dia em que haverá um dia em que o Espírito do Senhor será derramado. E vocês experimentarão uma renovação espiritual. Mas, esse dia do Senhor, lembra que eu falei que agora ele está falando do dia futuro, do último dia do Senhor. Também será um dia de juízo sobre as nações. Olha o capítulo 3. Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Josafá significa o Senhor julga. E ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos em troca de prostitutas, e venderam meninas por vinho, e que beberam. O que ele está dizendo? Que naquele último dia, Deus vai exercer justiça e juízo contra as nações. Aqueles que haviam destruído o seu povo, vendido meninos em troca de mulheres meretrizes, vendido meninas em troca de vinho, eles receberiam o juízo de Deus, a justa punição pelos seus pecados. Então esse dia seria um dia de juízo sobre todas as nações. Olha o versículo 12. Que todas as nações se levantem, todas, e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas ou ao redor de Israel. Então, um juízo sobre
os povos. E aí, agora, a partir do versículo 17, eu coloquei aqui também, ele começa a falar sobre a restauração do povo de Deus. É como eu disse para vocês, a maioria dos profetas, tem também nos profetas maiores, tá? Mas nós estamos falando dos menores. Eles exercitam muito a nossa esperança ao falar dos dias futuros, dos dias da restauração do Senhor, dos dias em que o Senhor exercerá juízo contra aqueles que não fazem parte do seu povo, e misericórdia contra aqueles que rasgaram o seu coração e se converteram ao Senhor. Olha o que diz a partir do versículo 17. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho, e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito, o inimigo histórico, se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto. Olha os edomitas de novo, abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado, e o Senhor habitará em Sião. Haverá um tempo em que a terra será restaurada. Isso que ele está dizendo. Alguns entendem que é no milênio, outros entendem que é nos novos céus, milênio, depois novos céus, nova terra, outros entendem que já estamos no milênio, e já vai vir o dia do Senhor, novos céus e nova terra. Mas independente, vai acontecer uma restauração da terra. Vai acontecer uma restauração. E o Senhor mesmo virá e habitará no meio do seu povo. Como não lembrar então de Apocalipse, capítulo 21, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus entre os homens, com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. O que ele está falando? Que a Nova Jerusalém, descendo do céu, no dia em que essa terra será restaurada, Deus mesmo também virá e habitará no meio do seu povo. É um grande casamento entre o céu e a terra. E toda a terra, então, será restaurada. Como não lembrar de Joel, então, dizendo que o Senhor viria habitar em Sião. Sião fica onde? Jerusalém. E então, ali habitaria no meio do seu povo. Provavelmente, João está fazendo ecos desse grande dia que o profeta Joel havia profetizado. Então, assim termina o livro de Joel. Palavras de esperança para todo aquele que anseia pelo dia em que Deus virá e colocará todas essas coisas retas nesse mundo. E esperam a misericórdia da parte do Senhor. Então, por isso que nós juntamos Joel e Obadias. Porque eles têm basicamente 3 ênfases comuns. Primeiro, que o Senhor é soberano sobre todas as nações. O Senhor reina sobre todos os povos, sobre todo o cosmos. Não há um lugar desse universo que o Senhor não reine soberanamente. E isso era muito importante para a nação de Israel, que às vezes achava que o Senhor só governava sobre eles. Não. O Senhor governa sobre todos. E haverá um grande dia de julgamento. Haverá um grande dia em que o Senhor colocará todas as coisas em seu eixo. Toda injustiça será desfeita.
Todo mal será justamente punido. Eu sei que quando se fala em julgamento, a gente tem a tendência de olhar de maneira negativa. Mas pensa, você não quer que o Senhor exerça justiça nesse mundo? Quando a gente vê injustiça sendo feita, o seu coração não clama. Fala, meu Deus do céu, vem, Senhor. E também haverá um grande dia da plena restauração do povo de Deus, e não apenas do povo de Deus, de toda a terra. Haverá um dia da plena restauração de toda a terra. Toda a terra experimentará a plena restauração que Deus irá trazer no último dia. Então, essas são as ênfases de Joel e de Obadias. E encerramos, então, esses dois livros. Obadias, juízo contra os edomitas, restauração, e todas as nações, e restauração para o povo de Deus. Joel, a praga dos gafanhotos, Deus chama eles a arrependimento, dizendo, vai acontecer pior. Eles se arrependem, Deus envia restauração a eles e profetiza, e Joel profetiza sobre um dia em que haveria o derramamento do Espírito, mas também o dia em que o Senhor desceria para julgar as nações e habitaria junto com o seu povo. Deixa eu só aproveitar uma ênfase aqui. Às vezes a gente vive sem exercer esperança de que essa terra será plenamente restaurada. Nós vamos viver no céu, é temporário, a gente sabe disso. Porque depois, novos céus e nova terra. A terra restaurada. A terra restaurada. Eu fico perguntando, quando você vai nas cataratas, você vai lá nas cataratas, e você se sente maravilhado com a criação de Deus, não sente? Por que Deus iria destruir? Ou destruir tudo? É por isso que eu não fico afobado. O meu sonho era morar na praia, mas lá no novo céu, na nova terra eu vou morar. Não vai ter água salgada mesmo? Vou morar de boa. Meu sonho é morar num lugar de 35 graus o ano inteiro. Eu gosto do calor. Mas vai ter a água, para se refrescar. E viver lá na praia, trabalhando na praia, porque nós vamos trabalhar nos novos céus, na nova terra. Tá, mas eu não fico ansioso. Meu Deus, eu vou trabalhar, eu não fico. Vai ter um dia de restauração. Vai ter um dia em que o Senhor vai nos dar novos corpos. Lembra de Coríntios? Vai nos dar novos corpos. Corpos restaurados. Quando você fica doente. Quando você fica vendo o seu corpo se deteriorando. Seu cabelo caindo. Você pode exercer esperança desse dia. Um dia Deus vai me restaurar. E eu vou viver para sempre. Na alegria dEle e na força dEle. Eu não sei com que idade que eu vou vir, que Deus vai me restaurar, eu não sei. A gente não sabe dos detalhes, mas eu não preciso saber, eu sei que vai ser maravilhoso, nós vamos viver junto para todos sempre. Então leia os profetas menores e exerça essa esperança. Novos céus e nova terra do Senhor, em que viveremos juntos em um mundo restaurado.